Milagre comprovado. Jovem curado de mau cheiro corporal. Congregação Cristã no Brasil, CCB 117. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente e o ar mais pesado. Na pequena cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, a Congregação Cristã no Brasil número 117 se preparava para mais um culto de oração. Entre os irmãos que chegavam, estava o jovem Mateus, de 22 anos, filho de irmãos fiéis e conhecido por todos na igreja. Mas por trás de seu sorriso tímido, havia um sofrimento que poucos conheciam em profundidade. Desde a adolescência Mateus carregava um fardo invisível, mas que se fazia notar a cada passo, um forte e persistente mau cheiro corporal. Não era suor comum, nem falta de higiene. Era algo diferente, um odor acre, penetrante, que parecia sair de dentro dele, como se seu próprio corpo estivesse corrompido. Os médicos chamavam de bromidrose, uma condição rara em que o suor se mistura com bactérias específicas, produzindo um cheiro insuportável. Mas para Mateus e sua família, era uma cruz que parecia não ter fim. Os primeiros sinais apareceram quando ele tinha cerca de 14 anos. No início, era um cheiro leve, quase imperceptível, mas que foi se intensificando com o tempo. Sua mãe, Irmã Maria, lavava suas roupas separadamente, usando sabão em pó extra, amaciante, vinagre, tudo o que ouvia falar. Seu pai, Irmão João, orava em silêncio, pedindo a Deus uma solução. Mas o cheiro persistia. Na escola, os colegas começaram a evitá-lo. Alguns faziam piadas, outros simplesmente se afastavam quando ele se aproximava. Cheira mal, fede, não senta aqui, eram frases que ele ouvia quase todos os dias. O pior não eram as palavras, mas os olhares de nojo, as caretas, o isolamento. Na igreja, a situação não era diferente. Embora os irmãos o amassem e o recebessem com carinho, era visível o desconforto. Alguns se sentavam mais longe, outros evitavam cumprimentá-lo com um abraço. Mateus percebia tudo. Ele se sentava sempre nos fundos, próximo à porta para não incomodar. Sua mãe, com o coração partido, tentava consolar. Filho, Deus tem um propósito nisso. Ele não nos abandona. Mas as lágrimas de Mateus à noite, quando se trancava no quarto, mostravam o quanto aquela situação o destruía por dentro. Os médicos foram consultados. Dermatologistas, endocrinologistas, até especialistas em doenças raras. Exames de sangue, biópsias, testes de suor, nada davam um diagnóstico definitivo. Alguns diziam que era genético, outros que poderia ser causado por uma disfunção nas glândulas sudoríparas. Remédios foram receitados, antibióticos, cremes especiais, desodorantes clínicos. Nada adiantava. O cheiro voltava, às vezes até mais forte. A família gastou tudo o que tinha em consultas e tratamentos. O desespero batia à porta. Foi então que em uma noite de quarta-feira, durante o culto de doutrina, o irmão mais velho da igreja, Irmão Antônio, fez uma exortação sobre a fé. Ele leu o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aquelas palavras ecoaram no coração de Mateus. Ele sentiu algo diferente, como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Naquele momento decidiu que não iria mais se esconder. Se Deus estava com ele, não importava o que os outros pensassem. No sábado seguinte, durante o culto de oração, Mateus se levantou. Seu coração batia forte, as mãos tremiam, mas ele sentiu uma força que não era sua. Caminhou até a frente, onde os irmãos mais velhos estavam, e ajoelhou-se. Com voz embargada começou a clamar: Senhor, eu não aguento mais. Todo mundo me evita, eu me sinto sujo, rejeitado. Mas o Senhor sabe que eu lavo meu corpo todos os dias, que eu faço tudo o que posso. Se é da tua vontade, me cura deste cheiro. Não quero mais viver assim. Suas lágrimas caíram no chão, e muitos irmãos comovidos se ajoelharam ao seu lado. A igreja inteira começou a orar. As vozes se elevaram em súplica. Alguns choravam, outros clamavam em línguas, como o Espírito Santo os movia. O irmão Antônio impôs as mãos sobre a cabeça de Mateus e orou com autoridade. Pai Celestial, tu que criaste este jovem à tua imagem, que o amas e conheces seu sofrimento, nós te pedimos, em nome de Jesus, remove esta enfermidade. Que o corpo dele seja purificado, que este cheiro desapareça para a tua glória. Que os médicos não tenham explicação para que todos saibam que foi o teu poder. Mateus sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Por um momento tudo ficou em silêncio. Então ele começou a tremer. Não de medo, mas de uma emoção indescritível. Era como se algo estivesse saindo dele. Alguns irmãos testificaram depois que viram seu rosto brilhar, como se uma luz o envolvesse. Ele permaneceu ajoelhado por alguns minutos até que lentamente se levantou.
Naquele instante, uma irmã que estava próxima, irmã Clara, se aproximou e, com delicadeza, cheirou discretamente o ar ao redor dele. Seu rosto se iluminou. Irmãos, venham. Não tem mais cheiro. Não tem mais nada. A notícia se espalhou pela igreja como fogo. Um a um, os irmãos se aproximavam, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de espanto. Todos confirmavam. O cheiro havia desaparecido. Completamente. Mateus não conseguia acreditar. Ele próprio cheirou suas mãos, suas roupas. Nada. Absolutamente nada. Era como se nunca tivesse tido aquele problema. A alegria tomou conta da congregação. Louvores espontâneos começaram a ser entoados. Alguns irmãos abraçavam Mateus, outros davam glórias a Deus em voz alta. O irmão Antônio, com os olhos brilhando, declarou: Irmãos, hoje nós vimos a mão de Deus. Isso não foi coincidência, não foi medicina, foi milagre. O Senhor ouviu o clamor deste jovem e o livrou. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade. Médicos que o acompanhavam ficaram estarrecidos. Um dermatologista que havia tratado Mateus por anos, ao examiná-lo novamente, não encontrou nenhuma explicação científica. Isso não tem lógica, disse. Não há mais sinais da condição. É como se ela nunca tivesse existido. Mateus sorria, sabendo que a explicação não estava na ciência, mas no poder de Deus. Mas o maior testemunho veio dos que conviviam com ele. Na igreja, os irmãos que antes evitavam se aproximar agora o abraçavam sem receio. Na rua, pessoas que antes torciam o nariz ao passarem por ele agora o cumprimentavam normalmente. Até seus antigos colegas de escola, ao reencontrá-lo, perguntavam incrédulos: Mateus, o que aconteceu? Você está diferente. E ele com humildade respondia: foi Deus. Só ele poderia ter feito isso. A mudança não foi apenas física. Mateus, que antes vivia envergonhado e isolado, agora falava do amor de Deus com uma convicção que comovia a todos. Ele começou a participar mais ativamente dos cultos, a dar testemunhos, a incentivar outros jovens que passavam por provações. Sua mãe, Irmã Maria, sempre diz: meu filho não foi curado só do cheiro. Ele foi curado da vergonha, do medo, da rejeição. Deus o restaurou por completo. Hoje, anos depois daquele sábado inesquecível, Mateus serve a Deus com alegria. Ele casou-se na igreja com uma jovem irmã, e juntos eles falam do poder da oração em suas vidas. Sempre que alguém pergunta sobre sua cura, ele responde com simplicidade: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Basta crer. E assim a Congregação Cristã no Brasil número 117 tem, em Mateus, um testemunho vivo de que o Senhor ouve os que clamam a Ele. Não foi através de santos, nem de rituais, nem de coisas deste mundo. Foi pela fé pura, pela oração sincera, pela confiança em um Deus que não abandona seus filhos. Que este relato sirva de encorajamento a todos que passam por lutas que parecem não ter solução. Deus conhece cada lágrima, cada dor, cada vergonha. E no seu tempo, Ele age. Como fez com Mateus, Ele pode fazer contigo. Basta confiar. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelo milagre comprovado na vida deste jovem. Amém. A história de Mateus não terminou ali. Cada dia que passa, Deus continua escrevendo novos capítulos de bênçãos em sua vida. E muitos irmãos da Congregação Cristã no Brasil 117 têm sido testemunhas disso. Há detalhes que só quem viveu de perto sabe, e que mostram como o Senhor trabalha de maneira profunda e constante na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Depois da cura, Mateus passou por um período de grande provação espiritual. O inimigo, que não se conforma com as vitórias de Deus, tentou abalar sua fé de várias maneiras. Alguns irmãos mais velhos, percebendo sua luta, o chamaram para conversar. O irmão José, um servo fiel que já havia passado por muitas provas, lhe disse: Mateus, o diabo não quer que você fale do que Deus fez. Ele vai tentar te fazer duvidar, te fazer pensar que foi sorte ou coincidência. Mas lembre-se, Deus não muda. O que Ele fez em você, Ele pode fazer em outros. Não deixe o inimigo roubar seu testemunho. Essas palavras foram como água fresca para a alma de Mateus. Ele começou a entender que a batalha não era apenas contra o cheiro que o afligia, mas contra as mentiras que o inimigo queria plantar em seu coração. Então ele se ajoelhou no quarto, sozinho, e orou com lágrimas: Senhor, eu não quero esquecer o que o Senhor fez por mim. Dá-me forças para continuar falando do teu poder, mesmo quando as dúvidas vierem. Não deixe que eu me cale por amor a ti. E Deus ouviu. Um dia, durante um culto de oração, uma irmã chamada Ana, que sofria há anos com uma doença de pele que causava coceiras e feridas, aproximou-se de Mateus após o culto e, com voz trêmula, lhe pediu: Irmão, você acha que Deus pode me curar como curou você? Mateus, lembrando-se das palavras do irmão José, não hesitou.
colocou as mãos sobre a cabeça dela e orou com fé: Senhor Jesus, tu que saraste a mim, que não tinha esperança, toca agora nesta irmã. Mostra o teu poder mais uma vez, para que muitos possam crer. Na semana seguinte, Ana voltou ao culto com o rosto radiante, as feridas secas e a pele começando a sarar. Glória a Deus! Ela exclamou, e muitos irmãos choraram de alegria. Mas não foram só curas físicas que Deus operou através desse testemunho. Um jovem chamado Lucas, que frequentava a igreja mas vivia em rebeldia, ouvindo as histórias de Mateus, começou a sentir seu coração sendo tocado. Ele não tinha uma doença visível, mas carregava uma dor profunda, a rejeição do pai que nunca o aceitou. Uma noite após um culto, Lucas se aproximou de Mateus e desabafou: Eu quero ter a mesma fé que você, mas não consigo perdoar meu pai. Como você conseguiu confiar em Deus depois de tanto sofrimento? Mateus então compartilhou algo que poucos sabiam. Antes da cura, ele também guardava amargura no coração. Sentia raiva de Deus, questionava por que tinha que passar por aquilo. Mas foi na oração, clamando com lágrimas, que ele entrou em quebrantamento e pediu a Deus que tirasse aquele sentimento ruim. Não foi fácil, irmão, disse Mateus. Mas quando entreguei tudo a Deus, ele me deu paz. E hoje eu vejo que tudo aquilo serviu para me aproximar dele. Lucas ouviu, e naquela mesma noite ajoelhou-se no altar da igreja e chorou como nunca. Pediu perdão a Deus por sua rebeldia e pela primeira vez, orou pelo seu pai. Dias depois, em um encontro inesperado, seu pai, que há anos não falava com ele, apareceu na porta de sua casa. Não houve grandes palavras, mas um abraço apertado e um pedido de desculpas. Deus está mudando tudo, Lucas contou emocionado aos irmãos. Ele não só cura o corpo, mas também os corações partidos. E assim o testemunho de Mateus foi se multiplicando. Não por causa dele, mas porque Deus usou sua vida para mostrar que não há situação impossível. Uma irmã chamada Rita, que há anos lutava contra a depressão, ouviu Mateus falar em um culto e sentiu uma esperança que há muito não sentia. Ela começou a frequentar as reuniões de oração com mais assiduidade, e pouco a pouco, a tristeza foi dando lugar a uma paz que só Deus pode dar. Eu não sei explicar, ela dizia, mas quando ouço Mateus falando, sinto que Deus está falando diretamente comigo. Até mesmo os mais céticos foram tocados. O irmão Paulo, um homem de poucas palavras e que raramente demonstrava emoção, certo dia se levantou no culto e disse: Eu confesso que no início, duvidei da cura de Mateus. Achava que era coisa da cabeça. Mas depois de ver tanta mudança, tanta gente sendo abençoada por causa da fé dele, não posso mais negar, Deus está agindo aqui. Sua confissão abalou muitos, porque Paulo era conhecido por sua firmeza e pouca credulidade. Mas aquele dia marcou um novo começo em sua vida espiritual. Mateus, por sua vez, nunca esqueceu de onde Deus o tirou. Toda vez que um novo irmão chegava à igreja com alguma necessidade, ele se aproximava com amor, compartilhava sua história e orava com fé. Deus não nos cura para ficarmos quietos, ele costumava dizer. Ele nos cura para que possamos levar outros a ele. Sua esposa, irmã Laura, sempre o acompanhava nessas visitas, e juntos eles se tornaram um exemplo de casal que serve a Deus com um só coração. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando um grupo de jovens da igreja organizou uma vigília de oração. Mateus foi convidado a dar um testemunho mais longo, e naquela noite, o Espírito Santo se moveu de maneira poderosa. Vários jovens se levantaram para confessar pecados, outros choravam no altar, e alguns receberam curas instantâneas. Uma jovem chamada Mariana, que sofria de enxaquecas há anos, saiu dali completamente livre da dor. Enquanto Mateus falava, ela contou depois: senti como se uma mão invisível tocasse minha cabeça, e a dor simplesmente sumiu. Mas nem tudo foram milagres visíveis. Houve momentos de silêncio, em que Mateus e outros irmãos tiveram que aprender a confiar em Deus mesmo quando as respostas não vinham tão rápido. A irmã Sofia, por exemplo, orava há anos pela conversão do marido, que era alcoólatra. Ela já tinha quase desistido, mas depois de ouvir Mateus falar sobre a paciência de Deus, renovou suas forças. Se Deus pode mudar o cheiro de um homem, ele pode mudar o coração do meu marido, ela pensou. E assim continuou orando, até que depois de muito tempo, seu marido começou a frequentar os cultos. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, Deus foi operando nele, até que um dia, ele se ajoelhou no altar e entregou sua vida a Cristo. Mateus também aprendeu que a fé não é só para os momentos de vitória, mas também para os de prova. Certa vez, sua mãe, irmã Maria, adoeceu gravemente. Os médicos não davam esperança, e a família sofreu muito. Mas Mateus, em vez de se revoltar, se apegou ainda mais a Deus. Ele reuniu os irmãos da igreja para uma corrente de oração, e por semanas, eles clamaram juntos.
Não foi uma cura instantânea como a dele, mas pouco a pouco, a saúde de sua mãe foi se restaurando. Deus sabe o que faz, Mateus dizia. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, mas vem no tempo dele. E assim a vida de Mateus se tornou um exemplo de que a fé não é apenas para os momentos de milagres espetaculares, mas para o dia a dia. Ele e sua esposa, irmã Laura, enfrentaram dificuldades financeiras, mas nunca deixaram de dar os dízimos e ofertas com alegria. Deus proveu quando não tínhamos nada, Laura costumava dizer. Por que duvidaríamos agora? E Deus, fiel como sempre, nunca os deixou passar necessidade. Sempre que estavam apertados, chegava uma ajuda inesperada, um irmão que trazia cestas básicas, um trabalho extra que aparecia no momento certo, ou até mesmo dinheiro anônimo deixado no envelope de ofertas com uma nota, para o irmão Mateus com amor em Cristo. Os filhos de Mateus e Laura também cresceram ouvindo essas histórias. O pequeno Davi, de apenas 7 anos, certa vez perguntou ao pai: Pai, como é que Deus tirou aquele cheiro ruim de você? Mateus, emocionado, ajoelhou-se ao lado do filho e explicou com simplicidade: Filho, Deus ouve quando a gente ora. Ele é poderoso. Quando a gente confia nele, ele faz coisas que ninguém pode fazer. Davi ouviu com atenção e na semana seguinte, na escola dominical, contou para todos os amiguinhos: Meu pai foi curado por Deus. Ele é forte. A professora, irmã Raquel, chorou ao ouvir, porque sabia que aquela criança estava sendo criada no caminho do Senhor. Até hoje, quando Mateus visita outras congregações para dar seu testemunho, muitos irmãos se aproximam dele com lágrimas nos olhos, contando suas próprias lutas. Ele sempre ouve com paciência, ora com eles e lembra: Deus não mudou. O que ele fez por mim pode fazer por você. Não desista de clamar. E muitas vezes, aqueles que o ouvem saem dali com uma esperança renovada. Uma vez, um irmão chamado Roberto, que havia se afastado da igreja por causa de problemas familiares, encontrou Mateus na rua. Com vergonha, ele baixou a cabeça e disse: Irmão, eu não tenho ido aos cultos. Estou envergonhado. Mateus, em vez de julgá-lo, colocou a mão em seu ombro e disse: Venha, irmão. Deus está te esperando. Ele não te rejeita. Eu sei como é se sentir assim, mas Deus é maior que qualquer vergonha. Roberto, comovido, voltou à igreja naquele mesmo domingo, e hoje é um dos irmãos mais dedicados na obra do Senhor. A irmã Clara, uma senhora idosa que já havia visto muitos milagres em sua vida, certa vez disse a Mateus: Filho, o seu testemunho é como um farol. Muitas pessoas estão perdidas no escuro, e quando ouvem o que Deus fez por você, enxergam uma luz. Mateus, humildemente, respondeu: Não sou eu, irmã. É Deus. Eu só sou um vaso nas mãos dele. E assim a história de Mateus continua sendo escrita, não por causa de suas próprias forças, mas pela graça de Deus que o sustenta. Ele sabe que ainda há muitas batalhas pela frente, mas também sabe que o Senhor que o curou do cheiro, que o livrou da vergonha, que restaurou sua família e que tem usado sua vida para abençoar outros, não o abandonará. Que este relato sirva de encorajamento para todos que estão passando por lutas que parecem não ter solução. Deus conhece cada lágrima derramada em segredo, cada noite de choro, cada oração feita com o coração partido. Ele não se esquece de seus filhos. Como fez com Mateus, como tem feito com tantos outros na congregação cristã no Brasil, ele pode fazer contigo. Basta confiar, basta clamar, basta crer. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelos milagres que não cessam, pelas vidas que são transformadas, pela fé que cresce a cada dia. Que o nome do Senhor seja engrandecido em cada testemunho, em cada cura, em cada coração que se volta para Ele. Amém.